Olá, bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e é uma grande alegria ter a sua companhia aqui no nosso canal. É muito bem-vindo. Oro para que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família e que esse momento seja um momento muito especial na sua vida de ouvir a palavra de Deus e que ela possa tocar a sua vida e possa trazer para a sua vida o alimento espiritual. Nós estamos aqui falando sobre a carta de Paulo aos Colossenses e continuamos nessa nossa jornada de estudo, de reflexão na palavra de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de chegar num texto que é o centro da carta, que é a base da carta. É aqui nesse texto que Paulo vai pintar um retrato de Jesus, que Paulo vai nos dizer quem é Jesus para ele. Quem é Jesus na teologia de Paulo? Quem é Jesus na teologia cristã? Todo aquele que quer ser um cristão, todo aquele que quer seguir a Cristo, todo aquele que quer viver por Cristo, precisa conhecer esse texto de Colossenses. É muito importante também porque no restante da carta, tudo que Paulo vai falar está relacionado com esse texto. Tudo que ele vai dizer, tudo que ele vai complementar na carta, tem a ver com essa parte de quem é Jesus. Então vamos ler o texto e depois vamos comentar um pouco sobre o texto. O texto é capítulo 1 de Colossenses, do verso 15 até o verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Ele é a mensagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Então aqui você vê a cristologia de Paulo, né? E Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da mensagem cristã. Cristo é aquele que sustenta a mensagem cristã. Se tirarmos Cristo do Evangelho, não sobra mais nada. Portanto, é muito importante que a gente tenha a nossa cristologia baseada na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos transmitiu para a igreja de Colossos essa carta com essa instrução, com esse ensino, e pela bondade de Deus ele preservou esse ensino que chegou até nós hoje e temos o privilégio de ouvir o que Paulo ensinou à igreja em Colossos. Era aquilo que Paulo pregava e aquilo que a igreja de Cristo, desde o princípio, acreditava. Então Paulo começa dizendo o seguinte sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo está dizendo aqui que Jesus é a manifestação de Deus. Ele está dizendo que Jesus veio para revelar, para tornar visível o Deus invisível. É interessante observar isso porque no Evangelho de João, quando Filipe diz para Jesus, Senhor, queremos ver o Pai, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus é a seguinte, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus é a encarnação
do Deus. É plenamente divino. É isso que Paulo, inclusive, vai dizer no verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude de Deus estava habitando em Cristo. Portanto, quando queremos conhecer Deus, precisamos conhecer Cristo. Quando olhamos para Cristo, entendemos Deus. Nós vemos o Deus invisível em ação. Então, podemos ver, compreender, entender quem é Deus por meio de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele é a imagem, ele é o retrato, ele é a manifestação, a revelação de Deus para nós. Mas é interessante também que quando Paulo fala que Cristo é a imagem de Deus, possivelmente também você passe a lembrar de Gênesis 1:26, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. E Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então também o ser humano foi criado por Deus para ser representante de Deus aqui, para manifestar a presença de Deus aqui. E era isso que era o propósito de Deus, que a terra se enchesse de imagens dele, que eram os seres humanos. Mas o pecado entrou e deformou, mutilou, distorceu a imagem de Deus na humanidade. Então hoje, nem sempre representamos Deus aqui, muito pelo contrário. Muitas vezes representamos atitudes contra Deus, né? Vemos um mundo hoje numa bagunça, nessa violência, nessa injustiça toda, em toda essa maldade que existe no mundo, porque a imagem de Deus foi mutilada, foi distorcida no homem por causa do pecado. Mas quando Cristo vem, ele vem como o homem perfeito, como o humano perfeito. Ele traz em si aquela imagem de Deus que todos nós deveríamos ter, mas que está desfigurada em nós. Mas em Cristo, essa imagem é perfeita, plena. Então, Cristo também é o modelo da humanidade, daquilo que Deus queria que a humanidade fosse, do plano dele. Mas, ao mesmo tempo, quando Paulo fala que Cristo é a imagem de Deus, ele também está dizendo que Cristo restaura essa imagem. E é isso que nós vamos ver aqui mais para frente. Mas continuando, no verso 16. Aliás, no verso 15 ainda. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação não significa que Jesus foi criado primeiro por Deus, que ele é o primeiro ser que Deus criou. Às vezes, primogênito na Bíblia tem esse sentido de primeiro, o primeiro que nasce, né? O primeiro filho é o primogênito. Aquele que abre a madre, esse é o primogênito. Mas nós encontramos também a palavra primogênito usada de outra forma. Por exemplo, quando Deus chama Israel dizendo que é o meu primogênito, eu tirei o meu primogênito do Egito, primogênito aí significa primazia. Israel diante de Deus tem primazia para o tratamento de Deus, né? E também tem um texto em Salmos, que eu vou deixar aqui na tela para você, que diz que o Messias, né, o Messias será o primogênito de Deus, será exaltado sobre todos os reis da terra. Então, primogênito aqui é a ideia de exaltado. Portanto, quando nós vamos para o texto aqui, não quer dizer que Cristo foi a primeira criação de Deus, mas sim que Cristo é exaltado na criação, que ele tem soberania, que ele tem proeminência na criação. É isso que Paulo está dizendo, que Cristo tem a primazia, ele é soberano sobre a criação. E depois ele fala, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então, se ele criou todas as coisas, ele não pode ser uma criatura. Ele criou todas as coisas. Ele estava lá no princípio com Deus criando todas as coisas. Aqui a gente vê também a divindade de Cristo. Olha só, criando todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele
e para ele. É importante Paulo ressaltar isso, por quê? Possivelmente lá em Colossos havia uma filosofia, uma religião, havia mestres ensinando, né, que há diversas criaturas invisíveis que estão povoando o universo, e essas criaturas exercem poder sobre a Terra, poder sobre as pessoas. Alguns cultuavam, por exemplo, as estrelas, a Lua, o Sol, os astros, e esses astros, eles influenciam na pessoa, na personalidade, no futuro, no destino da pessoa. Havia muitas filosofias e muitas crenças sobre isso. Mas Paulo aqui está dizendo que Cristo criou todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, as visíveis e as invisíveis, todos os poderes, potestades, principados, tronos, tudo que é visível, tudo que é invisível, ele criou para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, portanto, ele é soberano sobre tudo isso. A igreja não precisaria, não deveria, não poderia ouvir ou ser seduzida pela mensagem de que ali há um anjo, que ali há algo sobrenatural, um mistério, um poder que controla todas as coisas, que faz com que as pessoas consigam se elevar. Essas religiões de mistério que existiam muito na época, Paulo está dizendo, olha, se você quer conhecer aquele que está sobre tudo, que é soberano, que é Senhor, aquele que é o primogênito, que é o primeiro, aquele que é exaltado, aquele que tem a primazia sobre o que é visível e sobre o que é invisível, essa pessoa é Cristo Jesus. Porque ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e todas as coisas foram criadas para ele. Portanto, Paulo continua dizendo, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de tudo. Ele estava lá no princípio com Deus. Ele era um com Deus. Ele estava criando todas as coisas junto com Deus. Portanto, Paulo diz que ele estava lá no princípio. E mais do que criar, Paulo diz que Cristo sustenta todas as coisas. Todas as coisas permanecem em harmonia, permanecem funcionando, porque Cristo sustenta. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, olha, construir é um esforço tremendo, mas manter é um esforço também muito grande. Às vezes as pessoas constroem, mas não mantêm, não têm condições de manter. Mas Cristo, ele constrói, ele cria, ele sustenta, ele apoia, ele faz com que tudo funcione como tem que funcionar, porque ele tem poder para isso. É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo sai agora da natureza, da criação, da soberania de Deus na natureza, de ter criado todas as coisas, e ele passa a dizer o seguinte, no verso 18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então esse Cristo que reina na natureza, ele também reina na igreja. Esse Cristo que é o cabeça da natureza, que é o primogênito da natureza, ele também exerce a sua soberania, a sua liderança na igreja. Ele é o cabeça, ele dá orientação, ele dá direção, ele dá a mensagem, ele transmite vida, porque ele é o cabeça da igreja. Então a igreja está submetida a Cristo. A igreja anda, a igreja vive de acordo com a vontade de Cristo. Nós que participamos da igreja, vivemos debaixo do cabeça que é Cristo. Ele comanda. E ele vai dizer mais, que Jesus, além de ser o cabeça da igreja, o líder supremo da igreja, ele também é primogênito dentre os mortos. Ou seja, Cristo agora, além de ser o primogênito da criação, ele é o primogênito da nova criação, daqueles que ressuscitam em Cristo. Ele é o primogênito do novo povo, da nova humanidade que Jesus está criando, que Deus está criando. Então, é interessante Paulo dizer isso, que Jesus não só é soberano sobre a natureza, sobre o mundo visível,
Ele é soberano sobre o mundo invisível, e Ele é soberano sobre a igreja, e Ele é soberano sobre esse povo ressuscitado, esse povo que crê na ressurreição de Cristo, que Ele inaugurou um novo tempo com a sua ressurreição, portanto, Ele também é soberano sobre a vida. É Ele que dá vida para a igreja. É Ele que dá a vida para aqueles que não têm vida eterna. Então é isso que Paulo está dizendo. E ele diz o seguinte, para que em tudo tenha a supremacia. Então ele é soberano na natureza, ele é soberano no mundo visível e no mundo invisível, ele é soberano na igreja. E na verdade, ele é soberano em tudo, porque ele tem a supremacia em tudo. Não tem nada, não tem ninguém que possa concorrer com Jesus, que possa fazer frente a Jesus, que possa ser igualado a Jesus. Ele é único. Essa é a teologia cristã, essa é a cristologia de Paulo. Agora Paulo vai dizer o seguinte, esse Cristo que é supremo, esse Cristo que é soberano, esse Cristo que é o Criador, esse Cristo que está formando uma nova humanidade que é o cabeça da igreja, olha o que ele diz, é por meio desse Cristo, né? É por meio dele que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Todas as coisas estão sendo reconciliadas em Cristo Jesus. É interessante que muitas vezes nós, cristãos, somos ensinados de que esse mundo jaz no maligno, e é verdade, Jesus disse isso, que o mundo é mau, que o mundo vai ser destruído com fogo. Então nós entendemos que não temos que participar da criação de Deus, porque é tudo ruim, é tudo mal, é tudo do maligno. O que a gente pensa é que a gente vai morar no céu. Eu, particularmente, não concordo com isso. Primeiro, temos que entender que mundo mal é o mundo dirigido e organizado por aqueles que são contra Deus, por aqueles que vivem contra os ensinamentos de Deus. Sim, existe um mundo mal. Existe um mundo de injustiça, de imoralidade, de depravação, de violência, de decadência. Tem um mundo mal. Mas a criação, diz a palavra de Deus, proclama a glória de Deus. A criação dá testemunho do poder de Deus. Então Deus não rejeitou a criação. Deus está restaurando a criação porque é dele. Deus não vai pegar tudo que ele criou e jogar no lixo. Não. Porque se ele fizesse isso, se acontecesse isso, o mal venceu. Mas a Bíblia fala que ele está restaurando, reconciliando com ele todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, tanto espiritual quanto terrenal, tanto aquilo que é visível como o que é invisível. Cristo está restaurando. Deus está restaurando as coisas por meio de Cristo. Ele está reconciliando essas coisas. Paulo diz que a natureza geme, a natureza sofre por causa do pecado. A natureza está aguardando a redenção dos filhos de Deus. Quando se manifestar, a volta de Cristo vai manifestar o poder restaurador de Deus, todas as coisas serão restauradas. Por isso, Jesus veio para reconciliar todas as coisas com Deus. E principalmente, para reconciliar eu e você. Nós precisamos de nos reconciliar com Deus. E Paulo diz assim, é por meio dele que todas as coisas estão sendo restauradas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Na cruz, Cristo ofereceu um sacrifício de paz. E agora nós temos paz com Deus por meio daquilo que Cristo realizou. Agora nós não temos mais, nós somos mais inimigos de Deus, porque Ele abriu um caminho de restauração, um caminho de reconciliação. E ele diz isso, Paulo diz justamente isso. Antes vocês estavam separados de Deus. Você estava separado de Deus. Você era inimigo de Deus. Você vivia contra Deus, praticando o que desagrada a Deus,
não considerando a vontade de Deus, agindo da sua maneira, agindo da forma como você queria, sem se importar se isso agradava a Deus ou não. Paulo está dizendo que as nossas ações eram contrárias a Deus. Paulo diz isso. Nós éramos o quê? Separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos. A gente não tinha apreço por Deus. Os nossos pensamentos não estavam em Deus. Não estavam naquilo que Deus quer, naquilo que Deus considera como bom. A gente não estava procurando viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de obediência a Deus. A gente não consultava a Deus para saber se aquilo agradava a Ele ou não. A nossa mente era totalmente distante de Deus. Paulo está dizendo isso. Mas agora muda tudo. Por quê? Por causa de Cristo. Mas agora Ele, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Mais uma vez aqui Paulo está falando, ele falou do sangue derramado na cruz. Agora ele está falando da morte que trouxe reconciliação, da morte que trouxe paz com Deus. É muito importante ter paz com Deus. Né? A gente só vai ter a paz de Deus se a gente tiver a paz com Deus. E Jesus é que nos dá essa paz. Né? Ele que fez, Ele que proporcionou por meio do seu corpo, da sua morte, a paz com Deus. É isso que Paulo está dizendo. E mais do que ter paz, olha o que Paulo diz. Ele nos reconciliou para nos apresentar. Ele nos reconciliou para nos apresentar diante dele santos. Tá? Então, a paz, a reconciliação vem por meio de Cristo. E porque nós somos reconciliados, e porque nós temos paz com Deus, nós agora somos separados para Deus. Somos santos. Nós agora pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva dele. Servimos somente a Ele, devotamos a nossa fé, a nossa devoção a Ele somente. É exclusividade. Não cabe mais fazer o que fazíamos antes, viver como vivíamos antes. Antes, por quê? Porque agora estamos sendo consagrados a Deus por meio de Jesus. E ele diz mais, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Por meio de Cristo, nós agora somos apresentados a Deus, consagrados a Deus, livres de culpa e livres de qualquer acusação. Olha que bênção que Cristo proporciona. Nós não precisamos mais ter medo de Deus nem da justiça de Deus. A pessoa que crê que Jesus é a manifestação do Deus invisível, o primogênito da criação, o primogênito sobre todas as coisas, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que criou todas as coisas. Quem crê nesse Cristo e quem recebe esse Cristo pela fé é consagrado a Deus, santificado a Deus e é apresentado a Deus sem culpa e sem acusação. Eu vivi muito tempo debaixo de culpa e muito tempo debaixo de acusação. E a Bíblia diz que o nosso inimigo se chama acusador. Né? Satanás é acusador, ele acusa. Então, a Bíblia diz que a gente agora, por meio de Cristo, a gente pode se aproximar de Deus com humildade, com sinceridade de coração, com arrependimento, confessar a nossa culpa, sermos perdoados, completamente perdoados e livres de toda culpa e livres de toda condenação e de toda acusação. Isso é graça de Deus, isso é o amor de Deus, isso é Deus nos chamando para nos reconciliarmos com Ele. Portanto, Paulo está dizendo que agora o crente que confia em Jesus, ele não tem mais culpa diante de Deus e ele não tem nenhuma acusação diante de Deus. E aí Paulo termina fazendo uma advertência, que serve para mim e para você.
Ele diz o seguinte: desde que, né, há uma condição aqui, esse Cristo que nos apresentou a Deus, que nos reconciliou com Deus, esse Cristo que ofereceu um sacrifício por nós, que ofereceu o seu corpo para trazer a paz com Deus, esse Cristo que nos coloca nessa posição, nos tem abençoado com tudo isso. Agora Paulo diz, desde que, né, continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Paulo diz agora, olha, Deus te deu tudo isso. Agora, cabe a você permanecer firme nessa verdade. Permanecer alicerçado nessa esperança. Não recuem. Não mudem de pensamento. Não abandonem a fé. Não deixem de crer em Jesus. Permaneçam firmes, permaneçam fiéis, não se afastem da fé, fiquem firmes, fiquem alicerçados. E vocês gozarão de tudo isso que Deus preparou para vocês. Então cabe a nós, a cada um de nós, perseverar na fé. Por que que Paulo disse isso? Porque lá em Colossos, a igreja estava cercada por falsos mestres, falsas religiões, filosofias, um sincretismo religioso em que eles pegavam uma parte de uma religião, uma parte de outra, faziam um retalho, uma colcha de retalhos, né? Faziam uma teologia toda remendada. E Paulo está dizendo, cuidado, isso parece sedutor, isso parece bonito, isso parece misterioso, isso parece que tem algo sublime. Mas lembrem-se, a plenitude está em Cristo. Lembrem-se, o cabeça é Cristo. Lembrem-se, quem está no controle do universo é Cristo. Quem criou todas as coisas e comanda todas as coisas e tem a supremacia é Cristo. Não se deixem enganar. Não se iludam. Permaneçam firmes, alicerçados, firmados na fé. Paulo está dizendo isso. Não recuem. Não deixem de crer naquilo que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse evangelho de Cristo está sendo proclamado em todas as partes do mundo. Seja qual for o lugar, a mensagem é uma só. Cristo, que revela Deus, o Deus invisível. Cristo, que é supremo sobre toda a natureza, supremo sobre toda a criação, supremo sobre aquilo que é visível e invisível. Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo fez a paz e nos reconciliou com Deus por meio do seu corpo, por meio do seu sangue derramado na cruz. Esse Cristo nos apresenta a Deus como consagrados a Ele, como perdoados, como pessoas que não têm mais do que temer, não têm acusação e não têm culpa, porque Cristo nos limpou, nos libertou e nos perdoou. Cabe a nós, a cada um de nós, crer, permanecer firme, alicerçado nessa fé. Não abra mão da esperança que há em Cristo Jesus, que está restaurando todas as coisas nos céus e na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que você seja abençoado por essa palavra. Muito obrigado pela sua companhia. Que essa palavra possa produzir alegria no seu coração, esperança. Que essa palavra possa produzir em você fé para crer nesse Cristo supremo. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra do mal, Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar em Jesus, não nos deixe recuar, não nos deixe nos afastar dessa verdade, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente continue praticando a verdade, vivendo na verdade, para que a gente possa viver em santidade de vida, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez quero te agradecer e quero dizer a você o seguinte, fazer aqui um pedido. Se você puder nos ajudar
a continuar com a nossa obra, com a nossa proclamação do Evangelho. Nós agradecemos, vamos orar por você e tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então, se você quiser nos ajudar, você está vendo aí na tela o Pix, as informações necessárias, você pode fazer uma oferta para a igreja. Eu te garanto que essa oferta vai ser usada exclusivamente para a pregação do Evangelho, nada mais que isso. E quero dizer para você que tudo que você contribuir, Deus vai abençoar e vai recompensar a sua vida, tá bem? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você quiser deixar aí os seus comentários, você pode deixar, a gente está sempre olhando. Se você quiser compartilhar essa mensagem com outra pessoa, fique à vontade, pode compartilhar. Então é isso, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na paz de Cristo Jesus que nos reconcilia com Deus. Amém.